Baruch Shem Kevod Malkuto, Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno, seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom todos que estão no canal Teshuvah Total, acompanhando mais um estudo desse Shabbat, um estudo, finalização do estudo da porção Trumá, a 19ª porção de toda a Torá que estudamos anualmente, segundo a orientação do Eterno, que tornemos o Shabat um dia santo. Para tornar o Shabat um dia santo, nós nos dedicamos nesse dia a tudo o que se relaciona com o Eterno, a todos os ensinamentos do Eterno, a aprender tudo aquilo que Ele nos ensinou para que na próxima semana que se inicia daqui a pouco, após o pôr do sol, se inicia a próxima Shavua, após o Erev, nós iniciaremos a semana com todo esse ensino para praticar em todos os dias. Então essa é a orientação do Eterno, que sejamos santos porque Ele é santo. Então a cada ação nossa deve estar representada, a santidade do Eterno deve estar representada em nós, a prática da Escritura, a prática dos 10 mandamentos, A prática dos 10 mandamentos é que vai fazer com que a gente caminhe no caminho do Eterno, caminhe segundo a nossa aliança com Ele, a aliança dele conosco, ou seja, que nós nos tornemos santos. Vamos então abrir o coração para dar continuidade a esse estudo. Iniciamos ontem à noite, já vimos os itens, todos os itens que deveriam ser doados de coração, e hoje iniciamos pela manhã. Pela manhã nós iniciamos a construção de alguns elementos que vão fazer parte do Mikdash e também do Mishkan. Hoje nós veremos aí, se possível, mais alguns itens, não conseguiríamos ver todos os detalhes, mas durante a semana, durante o estudo, nós vamos trazendo outros estudos que vão dar explicação sobre esses itens que hoje, infelizmente, o tempo é curto. Por isso que você precisa todos os dias estudar um pouquinho a sua porção da Torá, o seu pedacinho da Torá. Cada dia você estuda uma parte, Você estuda uma parte e aí no Shabat você tem uma complementação ou esclarecimento mais profundo de alguns detalhes. E todos os anos nós vamos repetindo o estudo, cada ano aprofundando um pouquinho mais. Então, vamos abrir o coração para receber do Eterno as suas instruções nessa porção Trumá, porção que está no capítulo 25, 26, 27 do livro de Shemot, o segundo livro da Escritura, o segundo livro da Torá, o Pentateuco, esses livros que iniciam a sua Bíblia, a sua cópia da Bíblia que está aí na sua casa. Então você tem aí esses 5 livros chamados de Pentateuco. Podem ser traduzidos, não tem problema não, o importante é que você estude, e aos poucos você vai percebendo os detalhes mais aprofundados e você vai ter o desejo de aprender no hebraico para aprender na língua original. Então vamos dar início da continuidade, Início nesta tarde, mas continuidade no estudo que já iniciamos ontem. Ontem à noite nós iniciamos e vimos alguns detalhes dessa porção. Então, o Eterno, já nos orientou Moshe para a construção da Aron Aidut, onde estão guardados o testemunho da nossa aliança com o Eterno, da sua aliança conosco, e agora ele manda Moshe construir a mesa Shulchan, uma mesa onde serão colocados os pães. Ve'asita Shulchan Atzei Shittim, e farás uma mesa de madeira de acácia. Então você vê que sempre existe o elemento, esse elemento vegetal, esse elemento que é
a fonte de toda, né, de todo o nosso bem-estar, nosso alimento, né, da planta, né, que nós tiramos o nosso alimento, é através da planta que mesmo aqueles que comem carne, né, estão no final sempre comendo planta, né, porque o animal se alimenta da planta. A planta é que serve de alimento para todos os seres, né, animais e o ser humano. Então não tem como a gente fugir disso, né? Você sempre vai ser, em último caso, um vegetariano, né? Então não tem como escapar. E o Eterno usa esse elemento, né? Esse elemento, o primeiro elemento vivo, para ser a base, né? A base de vários desses itens que serão construídos. Amatim, como nós já vimos, um cúbito amatim, 2 cúbitos. Arecô, né? Arecô, o comprimento. 2 cúbitos, o comprimento. Veamá e um cúbito harebô, né? A largura. Veamá e um cúbito, vá retsi, e metade, e um cúbito e meio, comatô, a altura. Então essa mesa ela está na mesma altura da mesa do Aron Haedut, né? O Aron Haedut tem 2,5 cúbito de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. A Shulchan, a mesa, ela tem 2 cúbitos de comprimento, 1 cúbito de largura e 1,5 cúbito, né, de altura. Esse cúbito e meio é basicamente a altura das mesas que a gente utiliza até os dias de hoje, né? Se você pegar uma mesa aí do seu escritório, a mesa da sua cozinha, ela tem em torno de 70 centímetros, né? Um cúbito e meio, o cúbito tem 47 mais 23 dá 70 centímetros, mais ou menos um pouquinho, 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, que é uma altura confortável para as pessoas, né? Para as pessoas que vão colocar coisa em cima, vão tirar coisa de cima. Não é uma mesa alta, que as pessoas não têm dificuldade de acessar, uma mesa muito baixa, que precisa se abaixar muito para colocar as coisas em cima. Então, desde esse momento, nós já temos aí a definição de algo que nós utilizamos até os dias de hoje, né? A altura da shulchan, a altura da mesa que você tem aí na sua casa, que você deve estar aí com o computador em cima, assistindo aí a nossa transmissão, né? Então, essa mesa vem lá, desde a sua altura já vem definida na escritura, na Torá. Opa, desculpe. Vetifta otô, e a revestirás, zahav tahor, com ouro puro. Então, essa mesa de madeira de acácia, como Aron Edut, ela é revestida de ouro. Veá, citá, lou, e colocarás nela zer zahav, saviv, né? Colocará nelas uma moldura de ouro em volta. Então, essa mesa vai ter uma borda, né? Vai ter uma borda de ouro com a função de que tudo que você for colocado em cima da mesa não cair, não rolar e cair fora da mesa. Então, essa mesa tem uma borda, né? Essa mesa é como se o tampo dela é como se fosse uma bandeja, né? Tem uma moldura. Veacitá-lo e fará nelas, e fará nela geret tofar, né? E fará nela uma moldura de uma mão, tofar, né? Nós já vimos pela manhã que tofar é essa medida aqui dos 4 dedos, né? 4 dedos representam tofar. O dedão fica em oposição, então ele não entra nessa medição, né? A medição aqui são só os 4 dedos. O dedão entra na medida de um palmo, né? Que são aí 3 tofarim. 3 tofarim formam um palmo da ponta do polegar
a ponta do dedinho, né? Então você pode medir aí na sua mão que você vai ver que dá certinho, né? Essa medida certinha. Tofar saviv, né? Em volta, vê a citar e farás ver zahav, né? E farás de ouro le misgarti, gartou, né? E farás de ouro a moldura, sua moldura, saviv, em volta. Então o Eterno repete, né? Repete a explicação, né? Para que não haja dúvida, para que tenha todos esses detalhes sejam embutidos. E você sabe que não pode tirar nenhuma letra. Ah, não, essa palavra aqui, né? Essa palavra aqui está demais, não precisa repetir, a gente está entendendo. Mas o Eterno coloca dentro desse texto sinais, né, números, que não pode ser alterado justamente porque você alteraria todo o ensino. O tradutor, né, para que a gente possa entender melhor, ele elimina palavras, elimina repetição, ele elimina esses detalhes, porque a tradução visa somente a que você tenha um conhecimento do texto, né? O que você precisa entender é o texto no original, buscar aprender o original para aprender todos esses detalhes e aos poucos você vai descobrindo esses números, né? Esses números foram descobertos mais recentemente, né? Durante toda a história da escritura, poucos tinham acesso a esses números, né? Só quando os números foram associados à letra e só depois quando os sábios conseguiam contar, né? Porque você contar letra a letra na mão é muito difícil. Hoje nós temos o computador, né, nós temos programas que facilmente é, é, buscam as letras, contam as letras, eliminam os espaços, contam as letras, né? Você tem mais facilidade de buscar isso, mas você precisa primeiro conhecer o texto, né? Você precisa conhecer o texto, pode ser na sua Torá aí, traduzida para português, para inglês, para qualquer língua aí que seja fácil para você entender, né? E aí você, quando aprender o hebraico, você vai começar a perceber alguns detalhes que não vêm na tradução. Então, esse tofar, 4 dedos, mede aproximadamente 7,6 centímetros, dependendo da mão, né? Uma mão grande como a minha, 7,6. Uma mão mais delicada, mais fina, pode ter menos. Uma mão mais bruta, pode ser, né? Uma mão mais grossa, uma mão maior, tem um valor diferente, né? Por isso que as unidades hoje não utilizam mais as partes do corpo, elas utilizam grandezas que são obtidas através de observações científicas, né, de coisas que se repetem sempre da mesma maneira, né? Isso é outro estudo que a gente pode fazer num outro momento, no pedacinho da Torá. Veacitá-lo e fará para ela Arba, Arba, Taveot, né? Fará para ela 4 argolas, Taveot, né? Taveot, argolas, Zahav, de ouro, Vê natatá e colocarás et ha ta vaot e colocará as argolas al arba nos quatro rafot, né? Rafot, rafeot, né? Rafeot, nos 4 cantos, asher le arba hagelav, que estão nos seus 4 pés. Então a mesa tem 4 pés, né? Então nós vimos agora que a mesa tem 4 pés onde serão colocadas 4 argolas de ouro, né? 4 argolas de ouro serão colocadas nesses 4 pés. Leumat, leumat ha mis geret, geret tif, tir, tir, Tihiená, Avaut, diante da moldura estarão as argolas, né? Tihiená, estarão, né? O verbo estar no futuro. As argolas
le, levatim, levadim, la, set, et ha, shulchan. Estarão as argolas como suporte das varas para carregar a mesa. Então, ele não falou ainda das varas, né? Mas ele colocou essas argolas da mesma maneira que nós vimos lá na Aaron, tem 4 argolas aqui que serão utilizadas para o transporte da mesa, carregar a mesa quando o acampamento se movia de um lugar para outro. Veacita et ha badim, e farás as varas atsei shitim, de madeiras de acácia, vetipitá, otam, e as revestirás, né, zahav, com ouro, venissá, ban, e carregarão ela, né, com elas, et ha shulchan, com elas a mesa, carregarão com elas a mesa. Então, essas 2 varas, elas são de madeira de chitim, revestidas de ouro, e serão utilizadas para transportar, né, a mesa quando Michican saísse do acampamento e fosse para um outro lugar, fosse para o outro acampamento. Nós vamos ver aí nas próximas porções, principalmente na porção Bamidbar, que o Mishkan, né, vai andar todos os momentos em que o Eterno, a nuvem, se levantar de sobre o Mishkan, né, de sobre todo o acampamento, a nuvem começar a se mover, todo o acampamento se movia e todos os itens do Mishkan vão ser carregados. Nós vamos ver isso na porção, no livro de Bamidbar. Né? Bamidbar, nós veremos esses detalhes do movimento que era feito com todo o acampamento. E farás travessas, né, bandejas, formas, panelas e tigelas e seus suportes, que os cobrirão de ouro puro, os farás. Então, fará de ouro todos os elementos que vão ser utilizados aí junto com essa mesa. Então, todos esses elementos têm uma conexão forte com o Eterno. Por isso que existe o ouro aqui. Né? O ouro é a representação do divino, né? A representação do divino no meio de nós. Então, esse ouro, ele não está aqui para representar que é uma coisa valiosa em termos financeiros, né? Que é um elemento valioso em termos financeiros, mas que é um elemento importante porque nos conecta com o Eterno. Por isso que o ouro sempre vai aparecer nas coisas do Eterno, não pelo seu valor financeiro, mas pela representação, como nós vimos ontem, né? Pela representação do que é do Eterno. Venatatá al-ha-shulchan, e colocarás sobre a mesa lehem, pão, né? Pão, panim, lado a lado, face a face, né? Face a face, um pão ao lado do outro. Lepanim, panim, lepaná, panim, lepaná, ou seja, lado a lado, na minha frente, né? Então a mesma palavra muito semelhante, né? Panim e paná, panim, paná, né? À frente um do outro, e a minha frente com esse iud aqui, né? Representa o possessivo, a minha frente, a frente do Eterno. Você colocará o pão ali sobre a shulchan, sobre a mesa, mas sempre esse pão está sendo dedicado ao Eterno. É um pão que está sendo colocado para o Eterno. Não é para ser comido, não é para ser comido pelas pessoas, pelo sacerdote, pelo Cohen Gadol, ou seja, qualquer outro Cohen. Né? Esse pão está ali para representar algo mais importante, né? Mais importante, que é o pão que vem do Eterno. O Eterno tira o pão da terra, né? O Eterno, nós nos alimentamos do alimento que o Eterno nos dá, do pão que o Eterno nos dá. Então aqui nós estamos reconhecendo,
que esse alimento vem do Eterno. Então ele nos diz, o pão que vocês comem, né, vocês devem fazer essa oferenda para ele desse pão, né, desse pão que você come, você deve colocar lado a lado ali na mesa para o Eterno, como se você estivesse, né, convidando o Eterno para sentar à mesa com você, né? Você tem lá o pão dele, você tem o seu pão, o pão que ele te dá e o pão que você vai ofertar a ele, né? E isso tamide para sempre, né? Todo o tempo tem de existência do Mishkan, né? Do Mikdash dentro do Mishkan, todo o tempo esse pão tem que ser oferecido ao Eterno. Assim, nós fazemos todo momento que nós, né, nós nos alimentamos e falamos, né, abençoamos ao Eterno, porque Ele nos tira o pão da terra, né? Então essa é a nossa Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem mi'aretz. Bendito sejas tu, o Eterno nosso Elohim, que nos tira o pão da terra. Então, todo momento que você comer, todo momento que você se alimentar, você deve se lembrar que o Eterno tira o pão da terra para você. Não é no mercado, o pão não vem do mercado, o pão não vem, né, não vem da roça, o pão não vem, né, do trigo. Quem nos dá inicialmente o trigo, né, é o Eterno que nos dá a semente, o Eterno que nos dá os minerais no solo, o Eterno que nos dá água, o Eterno que faz com que tudo germine e se transforme em alimento. Adonai ilahem lechem veatem taharishum. Esse é, né, essa é a frase que Moshe diz lá no capítulo 14, verso 14 de Shemot. Adonai vos dará pão, mas vocês farão a vossa parte, vocês irão arar a terra, molhar o grão, fazer com que ele cresça, molhar a semente, fazer com que ela brote e colher, né? E aí você terá o pão que vem do Eterno. Então, sempre lembrar de agradecer ao Eterno, não agradecer o alimento que você recebe, não. O alimento já é uma bênção, o alimento já é uma bênção, né? O Eterno já colocou essa bênção no teu caminho. O que você precisa é abençoar o Eterno por ele permitir que você tenha esse alimento, por ele produzir esse alimento que vem até você. Então, esse pão aqui simboliza isso, né? Simboliza essa, esse alimento que nos vem, né? Que sem alimento, como nós vimos pela manhã, sem o alimento não existe nada, né? Ninguém sobrevive, nenhum animal sobrevive, a planta não sobrevive. Baruch Hashem. Sempre agradecemos, né? Sempre agradecemos antes, durante e após receber o alimento, né? Sempre após também é importante agradecer pelo alimento que recebemos, abençoar o Eterno por isso. Essa é uma figura, né? Uma figura artística de como seria essa mesa com 4 pés e a 4 argolas, as 2 varas para carregar, essa moldura que impede que esses pães caiam, né? Então nós temos aqui os 12 pães, 6 e 6, representando as 12 tribos de Israel, né? Representando o povo do Eterno, todo o povo do Eterno, cada um com as suas características, cada um com as suas afinidades, com as suas dificuldades, com as suas facilidades, todos eles com as suas bênçãos, né, recebidas lá do nosso pai Yaakov, né, todas essas bênçãos aqui e todos eles sendo alimentados pelo Eterno, todos eles compartilhando no Shabat esse pão, esses 12 pães são colocados, né, são colocados sobre a mesa, sobre a shulchan, dentro do Mikdash, né? Dentro do Mikdash são colocados esses pães. Os pães são assados antes, né? Até o 6º dia, e no Shabat ele é colocado, né? Ele é colocado aí como é substituído o pão da semana anterior por esse pão novo, por esse pão novo. Esse pão não é comido pelo sacerdote nem pelo Kohen Gadol. E agora nós vamos ver um outro elemento
que é fundamental, né, para todos nós, que nós devemos conhecer, que nós devemos estudar, que nós devemos aprender, né, e entender a sua simbologia em nossa vida, para que a gente possa praticar os ensinamentos que estão embutidos justamente na menorá, né? Menorá. O Eterno fala para Moshe construir a Aron Edut, né? a, a mesa da proposição, ou seja, o alimento que nós recebemos. Então, nós temos o testemunho e agora nós temos o alimento que recebemos do Eterno, que compartilhamos, né, com o Eterno todo o alimento que recebemos, e agora nós vamos receber a instrução de como construir a menorá, né? Por quê? Porque nós somos uma menorá. A menorá é a representação do ser humano. Então vamos começar o estudo e você vai perceber, né, como é essa representação. Veacitá menorat, né? Menorá se escreve com uma rei final, mas o Eterno, né, o Eterno colocou aqui um tav, né? O tav você tem aqui, né? Você tem um kots, né? O kots aqui é esse tracinho aqui, né? Esse tracinho aqui e um tracinho aqui juntando essa perna aqui, né? Que seria uma vav aqui nessa resh. Nós temos uma resh e uma vav, né? Mas se você tirar esse kotes aqui, você vai mudar tudo, você vai mudar o significado, né? O Eterno não errou. Esse tav aqui tem, né, tem uma influência, tem uma função muito grande aqui, né? E está entrando aqui como um plural, né? Se você quer saber um pouquinho mais, você acompanha o pedacinho da Torá dessa semana que nós falamos sobre a menorá, sobre números embutidos aqui nesse texto, do verso 31 ao verso 40, né, sobre alguns significados aí que vêm esclarecer dúvidas que muita gente tem quando lê esse texto, né? Não vamos agora nos alongar nesse estudo. Veacitá menorat zahav, zahav tahor, né? E farás uma menorá, né? Uma menorá, não tem artigo aqui, ha menorá, é menorat, né? Então não tem artigo, uma menorá de ouro puro. Mikshá é batido no cinzel, esculpido, né? Uma obra de artista, um artista que pega lá uma peça de ouro, uma placa, uma forma lá fundida de ouro e começa a trabalhar, né? Escavar, 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 e aí vai ter, né? Vai esculpir e vai ter esse elemento. Claro que esse aqui é feito por um artista, não foi exatamente isso aqui que o Eterno diz, né? Não é aqui o Eterno não fala desses detalhes todos, ele fala de alguns detalhes, mas não fala esses detalhes todos aqui da base. Te iassê, né? Farás a menorá, fará a menorá, irechá, irechá vekaná, farás a menorá, sua base, e haste, né? Caná é a haste, né? Essa haste aqui, a base e a haste, né? Caná é a haste. Caná é a mesma palavra que deu origem à nossa cana, né? Cana, o que é uma cana? O que é uma cana? É um tubérculo, um caule que tem uma casca grossa e por dentro você tem uma polpa, ou então um bambu, né? O bambu tem aquela casca grossa e por dentro ele não tem nada. Então, isso é um caná, né? O junco também tem a mesma forma. Então, todos esses elementos aí que nós chamamos de cana na língua portuguesa, certamente foi uma introdução de palavra que veio com os imigrantes judeus que vieram na época do descobrimento, né? O Brasil recebeu muitos e muitos, né? De cada 4 pessoas nas embarcações, 3 eram de origem, né, de origem judaica, fugindo lá
dos reis católicos, os reis que perseguiam todos os judeus da Península Ibérica, né? Portugal e Espanha, né? Os reis, Rainha Isabel e o rei Fernando, né? Que eram cruéis, né? Cruéis contra o povo judeu, os reis católicos, como eram chamados, né? Então eles fugiram para o Brasil e muitas palavras do que nós usamos hoje vieram, né? Vieram do vocabulário hebraico, né? Vekaná Gevi, Gevi Etha, Gevi Erra, seus cálices, né? Os cálices, Café Torreja, Café, Café Torreja, U Perá, Peraireja, Mimena e Revu, sua haste, né, sua haste, caná, e seus cálices, seus botões e suas flores, de uma peça será, né? A palavra peça não tem aqui, mas está subentendido que é uma peça só, uma peça única, um elemento único que vai ser essa menorá. Então aqui nós temos já uma dúvida, será que a menorá é só a haste central, né? Será que as outras hastes você vai ver daqui a pouco, você já conhece também, né? Já estudou isso, já viu esse símbolo em muitos lugares, é um símbolo judaico que nós vemos a todo momento até os dias de hoje, né? A menorá, muita gente não sabe o que é, acha que é um candelabro, mas tem um significado muito maior. Então, essa dúvida aparece na cabeça de muita gente, né? E nós estudamos aí no pedacinho da Torá, né? Esclarecemos essa dúvida aí num estudo um pouco mais aprofundado do que nós teremos hoje condição de fazer, né? Então, o que é a menorá, né? A menorá é esse poste, né? Pode ser assim de um tamanho pequeno, mas pode ser um poste, né? Poste que ilumina a tua rua, né? O poste ilumina a tua rua, tem uma lâmpada lá em cima, né? Quando passa uma corrente elétrica, essa lâmpada ilumina e ilumina toda a rua e você pode andar em segurança. Mas durante o dia, né? Nessa luz estiver acesa ou apagada, não serve de nada. E durante a noite, né, se não passar uma corrente elétrica pela lâmpada, também esse poste não vai servir de nada, vai ser só um estorvo no teu caminho. Então, o poste com a lâmpada, né, representa o ser humano. Né? O ser humano que o poste é o ser humano, o poste com a lâmpada é o ser humano que recebeu a instrução, que tem competência para realizar alguma coisa, para iluminar, né? Quando passar por ele o mover. Né? Quando o mover passar por ele, o mover do poste elétrico, o mover dos elétrons pela fiação, vai fazer com que seja emitida luz pela lâmpada. Né? E esse mover passando pelo ser humano vai fazer com que ele expresse tudo aquilo que ele entendeu, né, da escritura do Eterno. Então nós somos uma menorá, que, preenchidos com azeite puro, né, preenchidos com azeite puro de primeiras prensas, Shemen Zait Katit, né, o azeite de oliva de primeira prensa, nós aprendemos a Escritura, nós aprendemos os ensinamentos do Eterno, mas nós precisamos praticar, nós precisamos esse mover dentro de nós para levar esse ensinamento à frente. Então, é uma lâmpada que foi acesa, uma lâmpada que vai ser acesa. Né? Nós vamos estudar a menorá muitos capítulos mais à frente. Nós voltaremos a menorá em muitos outros capítulos. Vexixá, Canim, e 6 hastes, né? Hastes ou ramos ou braços, né? Dependendo aí da sua tradução, você vai encontrar, né? Diferentes palavras, mas significa essas hastes que são presas aqui à menorá principal.
Yotzim, sairão, mitzdeira, sairão de seus lados. Sheloshakani, 3 hastes. Sheloshakani, menorá, 3 hastes da menorá, mitzidá, né, de um lado, mitzidá aerrad, de um lado, o Sheloshakani, menorá, mitzidá hasheni. 3 hastes da menorá de um lado e 3 hastes da menorá do outro lado, ou do lado segundo, ou do segundo lado. Então, 3 hastes desse lado e 3 lados desse lado. Então, isso é simétrico. Todas essas hastes são simétricas, né? Não é bagunçado, né? Como muitas obras aí que cada coisa sai de um lugar e aí, né, aí a estética fica prejudicada. A estética aqui, né, ela é bem clara, bem harmônica, né? Existe uma harmonia, existe um equilíbrio aqui nessa menorá. Sheloshá, Geviim, 3 cálices, Meshukadim, Bacaná. 3 cálices no formato de uma amêndoa, ou seja, uma coisa ovalada, né? 3 cálices como uma amêndoa nessa parte aqui, né? Em cada haste. Um botão, Kaná, Haerhad, um botão numa haste. Cafetor, Vaferrar, Sheloshá, Gaviim, Meshukadim, Bacaná, Aerhad, Petor, Ken, Le, Sheshet, Hakanim, Yotzim, Min, Menorá. Então você vê que o Eterno repete, né? 3 cálices como amêndoas numa haste, um botão e uma flor. Então está aqui, ó, 3 cálices, né? 3 cálices como amêndoas numa haste, um botão e uma flor. 3 cálices como amêndoas numa outra haste, né? Um botão e uma flor. Assim para 6. Então ele está dando esse lado e esse lado, ou esse lado e esse lado, explicando que cada um desses tem 3 cálices na forma de amêndoa, tem um botão e uma flor, né? Neste aqui e neste aqui, por isso que ele fala aqui 2 vezes, né? Geralmente a tradução não coloca todos esses detalhes, né? E as 6 hastes vão ter da mesma maneira. Então, isso que está em uma está em todas as outras. Então, nós seres humanos somos todos iguais, né? Nós todos temos as mesmas características, nós todos somos feitos da mesma maneira, nós todos somos iguais, né? Então é isso que está representando essas hastes da menorá, né? Todo ser humano, toda menorá, todas as menorotes são iguais, todos os braços são iguais. Isso que o Eterno está, né, de uma forma sutil colocando, né, para a gente entender, né, para a gente entender como é a menorá. O Bamenorá, Arbaá, Geviim, e na menorá 4 cálices, Meshukadim, como amêndoas, no formato de amêndoas. Café torreja, Berareja, com seus botões e suas flores. Então aqui novamente parece que a menorá é só essa haste principal. E na menorá 4 cálices. Então aqui você tem, no outro você tinha 3 e aqui você tem 4 cálices, né? Aqui você tem 4 cálices, lá você tinha 3, com seus botões e suas flores, cada um
com seus botões e suas flores. Ve-kator tahat shnei hanakim mimena. Ve-kator tahat shnei hanakim mimena. Ve-kator tahat shnei hanakim mimena. Lesheshet ha-kanim ha-yotzim min ha-menorá. E com um botão sobre as duas hastes dela, e um botão sobre duas hastes dela, e um botão sobre duas hastes dela, para as 6 hastes que saem da menorá. Então o Eterno repete, né? Repete aqui que cada conjunto desses tem a mesma formação, cada um deles tem um botão aqui, né? E repete que isso sai para as 6 hastes que saem da menorá. Então aqui nós temos a repetição para que a gente entenda muito bem todos os detalhes. Certamente Moshe teve dificuldade em entender isso, né? Quando a gente lê, a gente também tem dificuldade em entender todos esses detalhes, né? Só quando a gente começa a desenhar, quando a gente começa a colocar no papel, a desenhar a figura, a gente começa a perceber esses detalhes, né? Certamente Moshe teve dificuldades em entender de primeira mão esses detalhes todos. Botões e hastes dela serão todos um maciço de ouro puro. Então agora a menorá, né? A menorá, como o Eterno apresenta, é um maciço, é uma coisa única, é uma peça única. Todos os 7 braços são a menorá. Todos os 7 braços são a menorá. Não é só a haste central, né? Não é só a haste central. Todos eles são feitos de uma peça única de ouro puro. Então, o artesão, né? O artesão vai pegar esse material, vai pegar um grande bloco de ouro, né? E vai começar a entalhar e fazer todos esses desenhos que estão aqui na menorais bem explicados, né? Mostrando toda essa simetria, mostrando que todos são iguais, que não há diferença, né? Não há diferença num braço para o outro, não há diferença de o significado de cada uma, como nós vamos ver já já, né? O significado de cada braço, ele tem o mesmo peso, né? Ele tem o mesmo significado, a mesma representação do que o Eterno está nos ensinando. Não é simplesmente um poste de luz, mas tem a representação de ser, né, de ser o ser humano. Ve'asita et neroteia shivea, né? Shiva. E farás 7 suas lâmpadas 7, ou seja, suas 7 lâmpadas, né? Porque cada braço vai ter sobre ele uma lâmpada. Então aqui nós temos ner, né? Ner, a palavra lâmpada, né? As 7 lâmpadas, Sheva, a palavra 7, plenitude, né? O Shabat, nós temos Sheva 7, né? Então as 7 lâmpadas, Ve, Keelah, It nerotecha hair al ever, né? Ever, panecha, e acenderão, né? Elevarão. Aqui nós temos aqui a palavra ale, para cima, né? Acender para cima, não acender com S, que é o acender de tacar fogo, mas é o acender de elevar, né? Desculpe, não é o acender sem S, é o acender justamente de elevar, né? Acender de tacar fogo, né? De colocar luz, de colocar uma chama,
e o acender de elevar. As duas palavras se misturam, as duas palavras se confundem, porque a luz, né, a luz vai subir, a luz vai iluminar para cima, né? Essa lâmpada vai iluminar para cima e à frente delas, iluminar para frente. Então, quando nós recebemos a palavra do Eterno, nós aprendemos a palavra do Eterno e nós nos tornamos uma menorá acesa, né? Uma menorá que emite luz, que acende todo esse ensinamento sobe através de nós e passa para os outros, nós vamos, né, nós vamos espalhar, né, espalhar essa luminosidade para todos. Né? Não precisa, né, como a gente sempre diz, não precisa sair pregando a Torá aos quatro cantos, mas você precisa demonstrar, né, que está elevando essa instrução, que está fazendo com que essa instrução suba através da prática. Né? A tua prática, quando você começa a praticar os 10 mandamentos em todos os seus momentos, em todas as suas ações, em todos os seus pensamentos, essa luz vai se espalhar, essa luz vai iluminar o caminho dos que estão à sua volta. Né? Aqueles que não querem a luz vão para a escuridão, vão correr dela, mas aqueles que estão, né, que estão ao teu lado vão perceber essa luz e vão começar a também querer, né, também querer acender as suas menorotas. Né? As suas menorotas vão ser acesas pela tua prática. Então é isso que a gente tem que fazer, estudar, aprender e praticar para que isso seja passado para todos que estão ao nosso lado. O mal carreira, o marre toterra, sarrav tahor. Penazes e bandejas serão de ouro puro. Todo material, então, de ouro puro. Todo material que está relacionado com o eterno, que está relacionado com o divino. Kikar zahav tahor. Um kikar de ouro puro, né? Um kikar de ouro puro. Kikar é uma medida antiga, né? Uma medida antiga que depois foi substituída pelo talento, né? O peso de ouro, né? Que equivale a 60 shekalim, né? Um shekel, 60 shekalim. Um shekel, 2 shekalim, 3 shekalim, 60 shekalim, né? Então, nós temos aí aproximadamente 34 quilogramas de ouro. Kikar Zahab Tahot e Yase Otan et Kol Ha Kelim Ha Ele, né? Toda a menorá e todos os utensílios, né, todos os utensílios feitos de ouro vão pesar, né, esse kikar, um kikar. Né? Então nós veremos na porção Pekudei, nós veremos a prestação de contas, todo o ouro que vai ser usado, toda a prata que vai ser usada, toda a nerrochete, todo o bronze que vai ser utilizado, está apresentado o peso de cada um. Né? O peso de cada um vai ser apresentado, prestando conta de tudo que foi arrecadado e de tudo que foi utilizado. O re e veja, vá a se e faça. B, beta, venitan, asher, ata, maree, barrar, né? E veja e faça na forma que te apareceu no monte. Então a gente tem um entendimento de que o Eterno disse isso tudo para Moshe, e Moshe não entendeu, e o Eterno precisou mostrar, dar forma a essa menorá para que ele entendesse. Nós discutimos no pedacinho da Torá que essa forma que é dada aqui é justamente, né, a forma que os braços da menorá têm tem que ser igual à forma da haste central. Né?
fizemos lá um arrazoado e você, né, você acompanha lá e se for, se eu te convenci, você aceita, se não, não aceita. Isso aqui não é da minha cabeça, né? O que eu discuti lá, como eu disse, não é da minha cabeça, vem trazido por Rashi e Ramban, né? Dois grandes, né, de abençoada memória, dois grandes sábios que estudaram e trouxeram várias interpretações da Escritura, interpretações da Torá, né? Que pela gemátria, pelos números escondidos, você consegue, né, identificar que está se falando da forma dos braços. Então, vamos ver, né? Vamos ver aqui um resumo dessa menorá. A menorá tem 7 braços, né? Nós podemos numerar de 1 a 7, né? 7 é a perfeição, o número da perfeição, o número que o Eterno criou o mundo, né, em 6 dias e no 7º descansou. E aqui nós temos esses 7 braços da menorá. Esses 7 braços representam, então, né, 7 qualidades do ser humano. E nós podemos numerar, né? Nós podemos numerar, e esses números que eu vou colocar agora saem, né, de palavras e de gemátria dentro desse texto que nós estudamos, né? Veja lá no pedacinho da Torá que esses números, como eles aparecem, né, de forma impressionante no texto da Torá, pela gemátria que o Eterno esconde dentro do texto. Então, nós numeramos aqui 1, 2, 3 e 4, né? E aqui, como os outros se repetem, nós temos 3, 2 e 1. Então, nós temos 3 braços de um lado, 3 do outro, e o braço central, né? O ramo central, a haste central, a caná central. E se você pegar e somar aqui os 2 braços de número 1, então que você numerou aqui de 1 a 7, né? Se você pegar o 1 aqui com esse 1 daqui, você vai somar 1 e 7, 8, 2 e 6, né? O segundo braço, você tem 8, o 3 e o 5 você também tem número 8, e o 4, por ser maior, por ser a base, por ser o central, por ser aquele que dá suporte a todos os outros, ele é somado 2 vezes também, dando o número 8. Então aqui você tem na menorá a representação da raiz da gemátria do nome do Eterno, né? O nome do Eterno, tetragrama, soma 26, né? Soma 26, a raiz é 8, 2 mais 6, 8. Então você vê aqui que a menorá, ela traz embutida dentro dela, né? Traz embutida dentro dela o Eterno, né? Então ela nos representa e representa o Eterno dentro de nós. Como diz Yeshayahu, o profeta Yeshayahu traz 2 versos aqui no capítulo 11, né? detalhando, ele não fala da menorá diretamente, mas ele traz, né? Ele traz uma menção à menorá, né? Que tem um significado muito grande para nós, né? Então ele diz: Ve yatsá roter migzá ishai venetzer mi shahashav e fere, né? E sairá um broto do tronco de Ishai, e um renovo de suas raízes frutificará. Então, aqui nós temos claramente uma menção, né, uma menção a Yeshua, porque Yeshua sai de um ramo, né, sai do tronco de Ishai. Ishai é o pai de Davi Améler, e Yeshua vem da linhagem de Davi Améler, um descendente de Davi Améler, né? E pertencia a uma família que veio da Galil,
né? Na Galil tinha lá uma região, né? Uma região que, que quando Orelha dos Antípatos governava ali, aquela região não tinha produção, porque não tinha gente, não tinha ninguém ali. Então, ele reclamou a Roma que não tinha como pagar imposto, porque não tinha gente lá para produzir e pagar imposto para ele. Então, o que, que eles fizeram? Pegaram pessoas de outros lugares, né, e colocaram ali. Tiraram as pessoas das suas nações, da sua família, dos seus grupos e colocaram ali naquela região para produzir, para simplesmente serem trabalhadores para produzir da terra e então aí, né, e aí produzir impostos para Roma, né? Então nós temos, então aí nós temos que esse povo resolveu denominar essa cidade, esse local de Natséria. Por quê? Porque era um povo que já estava dado como morto, já estava fora das suas casas, das suas nações, do seu povo, né? E esse povo estava fadado ao esquecimento. E eles, na verdade, eles se renovam, eles crescem. Hoje é uma região bastante habitada, essa região de Natséria, que levou depois ao nome de Nazaré. Nazaré é um outro local e já foi descoberto, né, já foi descoberto pela arqueologia, os sinais de que mostram que aquela região não era Nazaré, mas sim Natséria, né? Há inscrições, há registros arqueológicos mostrando que nós, nós nos relacionamos a Yeshua, não Yeshua a Nazareno, mas Yeshua Hanatsiri, Yeshua que vem de Natsere, Yeshua que vem desse broto novo, como diz Yeshayahu aqui do broto, né? Do broto do tronco de Ishai, um renovo de suas raízes frutificará, de um povo dado por morto, um povo dado por esquecido, um povo dado ao abandono total, ele surge e traz, né, e traz o ensinamento da Torá como nunca ninguém trouxe, né? E no verso seguinte ele diz: Vê narrar alav, e repousará sobre ele Ruach, Ruach Adonai, né? Então nós temos aqui as 7 hastes dessa menorá. Repousará sobre ele Ruach Adonai. Ruach Adonai é justamente a haste central. Por quê? Porque o Eterno é um, é do Eterno que tudo surge, é do Eterno que tudo é criado, é do Eterno que todo o universo existe, todo o universo é criado pelo Eterno. O Eterno é o suporte de tudo. Se o Ruach, né, se o Ruach Adonai não estiver dentro de nós, não for soprado dentro de nós, estiver dentro de nós, nós não existimos, nós não temos vida, né? Nós não somos nada. Então, o Ruach Adonai é o que faz com que a gente se mova, faz com que a gente haja, faz com que a gente aprenda, faz com que a gente ensine, faz com que a gente exista. No momento que ele retira o Ruach de dentro de nós, o seu Ruach de dentro de nós, nós deixamos de existir. Ruach Ahormá, o Viná, né? O mover de sabedoria e entendimento, né? Sabedoria e entendimento, conhecer, inteligência, né? Aprender, mas aprender não só para ficar sabendo e se tornar, né? Se tornar o bambambam, bam, bam, mas saber entender o mundo para trazer benefícios para todos que estão à sua volta, usar esse conhecimento com sabedoria, né? Porque você pode aprender muita coisa e usar de forma errada. Você pode até estudar a Torá, aprender bastante e usar de forma errada, mas você tem que usar com sabedoria, com entendimento, entender o que está escrito e aplicar sabedoria nisso para transmitir esse entendimento, essa sabedoria para todos que estão à sua volta, né? Então, é essa sabedoria que vem quando
o mover do Eterno está dentro de você e você está iluminando, acendendo a luz dentro da sua menorá. Ruach Etze U Gevurah. Então, o mover de conselho e de fortaleza. Porque você não pode aconselhar se você não tem entendimento, se você não tem sabedoria, se essa luz não acendeu dentro de você, você não tem como ensinar, suas palavras vão ser ocas, vão ser vazias, são palavras que não têm, né, não têm, não tem fundamento. Então tem muita gente que vai, fala, ensina, repete 1000 vezes e o, o aprendiz não aprende nada, o aprendiz sai pior do que entrou. Né? E quando aquele que tem sabedoria, que ensina com sabedoria, o aprendiz sempre aprende. Né? Então esse mover estava, né, estava em Yeshua, o Ruach Hormah, o Biná, ele tinha entendimento, ele tinha sabedoria, ele tinha capacidade de aconselhar, porque o que ele falava era o que ele praticava, né? Então você não pode ensinar algo que você não pratica. Então o que ele falava, ele praticava, e as pessoas ouviam os parushim daquela época, né? E não prestavam atenção, não entendiam nada, mas quando ele falava, todos prestavam atenção, todos entendiam, né? As suas parábolas, todos entendiam e guardavam, né? Guardavam na memória e praticavam aquilo. Ruach Da'at Ve'irat Adonai, e o mover de conhecimento e de temor a Adonai. Então, esses ruahim, né, esses ruahim, os moveres do Eterno que estão dentro de nós, que descem dentro de nós, só vão se transformar em luz, em prática, se você, primeiro, desenvolver sabedoria, entendimento naquilo que você está estudando, né, estudar e procurar entender e aplicar com sabedoria, se você aconselhar de forma altruísta, de forma a melhorar a vida do teu próximo, ajudar o teu próximo, né? Você tiver fortaleza para isso, você tiver firmeza para isso, e se você tiver temor ao Eterno. Temor ao Eterno é um respeito reverencial, é saber que tudo vem dele, que você confia nele, né? Esse é o temor ao Eterno. Então, quando você faz isso, a sua menorá está acesa e iluminando para frente, né? A sua menorá está iluminando aqueles que estão à sua frente, né? Cada braço externo, cada braço de um mesmo ramo estão, né, somando aqui o valor 8, a raiz do nome do Eterno. E nós temos o nome do Eterno aqui, ó, para você confirmar, né? As 4 letras do tetragrama, soma 10 mais 5 mais 6 mais 5, 26, raiz 8, e Yeshua também, né, também tinha esses moveres sobre ele, dentro dele, também soma, né, soma a o número 386, cuja raiz é 8, e a palavra Irat Adonai, a palavra Torá, desculpe, a palavra Torá, o ensino do Eterno, soma 611, 400 mais 6 mais 200 mais 5, 611, que também é a raiz 8. E a palavra Irat, né? Palavra Irat também, né? O temor ao Eterno, ou seja, o respeito, a confiança, o conhecimento, a confiança total no Eterno, é o temor ao Eterno, é justamente saber a sua Torá, é praticar a sua Torá, é praticar o seu ensino. Né? Também tem né, o mesmo valor de Torá e Irat Adonai. E Torá Adonai tem o mesmo valor, né? Por isso nós temos aí, né, nós temos que a menorá representa o Eterno, representa também o ser humano, quando ele se dedica ao Eterno, quando ele confia no Eterno, quando ele pratica os ensinamentos do Eterno.
Então, como eu disse a vocês, Ramban e Rashi, né, dois grandes sábios que estudaram a Torá, que trouxeram muitas interpretações da Torá, eles nos apresentam um modelo diferente de menorá, que é esse menorá de braços retos, né? Você também vai ver isso aí muitas vezes na internet, que tem, né, que tem os mesmos itens que são descritos nos textos que a gente leu e também, né, também no texto que a gente leu, se você procurar os números embutidos no texto, você vai ver, né, você vai ver aí que tem essa relação, né, essa relação que dá, né, que chega nesses braços retos. Né? No pedacinho da Torá na quinta-feira, você vai ter detalhes dali, né, os números, as letras que foram utilizadas dos versos que nós estudamos para chegar nesse modelo trazido de Ramban e de Rashi. Né? Então, são esses 7 braços que representam o ser humano, que representam o mover, né? Mover do eterno no ser humano. Naquele ser humano que aprende os ensinamentos do eterno e pratica esses ensinamentos. No capítulo 26, né? Capítulo 26, nós não vamos estudar, só vou salientar para vocês alguns itens, né, que são trazidos no capítulo 26 por conta do tempo. Né? O nosso tempo aqui já está, né, já passamos 1 hora, se só o capítulo 26 daria mais 1 hora de estudo. Então você vai acompanhando todos os anos, assiste os vídeos dos anos anteriores que você vai pegando todas as explicações. E, se possível, a gente vai trazer nos outros estudos também mensagens que estão trazidas aqui dentro desse texto. Mas o Eterno diz que para cercar o Mishkan, ou seja, para delimitar o Mishkan, serão utilizadas 10 cortinas de linho fino, entrelaçada com tecido azul e púrpura e escarlate, no desenho de querubim, um artesão os fará. Então, todo aquele material que foi recolhido, né, o terrelete, o argamã, né, o, 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 o tolahat shani, né, todos esses, o tecido escarlate, todos eles foram trazidos de Mitzrayim e foram orientados a trazerem esse material pelo Eterno. Né? O Eterno colocou para as pessoas trazerem esses materiais, as pessoas trouxeram esses materiais, muitos nem sabiam por que estavam levando, viam lá o tecido pegado, mas isso tudo já era uma obra do Eterno, para que, chegando nesse momento, eles construíssem, né, eles fizessem toda a tecelagem, todo o trabalho manual para fazer essas cortinas, né, conforme o desenho que ele mostrou a Moshe. São trabalhos de artesão. Muitos não contribuíram com os materiais, mas contribuíram com sua tarefa, com sua capacidade de fazer alguma coisa, né? De trabalhar o tecido, trabalhar o metal, trabalhar a pedra, trabalhar a madeira. Né? Tudo isso tinha que ser material trabalhado por pessoas de alta competência, de pessoas que receberam o mover do Eterno para trabalhar dessa maneira. O comprimento de uma cortina será 28 cúbitos e a largura 4 cúbitos, a medida de uma cortina para todas as cortinas. Então, cada cortina, né, tinha mesmo tamanho. O Eterno mostra aqui nessa sutileza que todos somos iguais, não pode ter uma cortina maior do que a outra. Por quê? Porque todos os seres humanos são iguais, né? Então, todos somos iguais, todos somos construídos da mesma maneira, capacidades diferentes, mas todos iguais. As capacidades são para que a gente retorne ao Eterno, né, com a mesma capacidade. Você amará o Eterno com todo
o teu coração com toda a tua alma, com todo o teu muito. Esse muito vai voltar para o eterno. Você é igual ao teu próximo, você tem capacidades diferentes, você faz coisas diferentes, mas você vai contribuir de coração com o eterno, assim como o teu próximo vai contribuir com a capacidade dele de coração, né? Então você vê aqui que cada cortina tem 28 cúbitos. Um cúbito tem 45 centímetros. Vamos arredondar aí para meio metro, né? 50 centímetros. Então, 28 cúbitos são 14 metros, né? Não é pouca coisa, é um trabalho bastante grande. E largura de 4 cúbitos, né? Ou seja, 2 metros de largura. Então, um trabalho muito árduo, muito meticuloso de fazer essas cortinas desse tamanho todo, né? Dada a dimensão de todo Mishkan. Algumas traduções, né? Eu ouvi em algumas traduções que colocam, né? Colocam que o tecido de linho fino era entrelaçado com lã, né? Com lã azul, né? Lã azul. E um dos mandamentos do Eterno é não misturar linho com lã, né? Então aí certamente o tradutor não prestou atenção nas palavras do Eterno que virão mais lá na frente, no livro de Vaikra, ele vai dizer: não misture lã e linho, né? Então esse tecido aqui, tecido azul, não é de lã, mas é um tecido de fibra vegetal, é um tecido vegetal também, né? Não é um tecido animal. No verso 15, nós teremos a descrição de pranchas. Então, do verso 1 ao verso 14, nós temos toda a descrição das cortinas, de como elas eram presas umas às outras, como elas, né, deveriam ser colocadas, as suas dimensões, né? E no capítulo 26, verso 15, nós temos as pranchas do tabernáculo, as madeiras, né? A madeira, as colunas que eram utilizadas justamente para suportar as cortinas, né? E fará pranchas para o tabernáculo de madeira de acácia verticais, ou seja, colunas, desculpem, colunas verticais onde seriam presas as cortinas. 10 cúbitos o comprimento de uma prancha e cúbito e meio a sua largura. 10 cúbitos nós estamos falando de 4,5 metros, né? Então, são bastante altas essas colunas, né? Essas colunas seriam as colunas que vão fazer, né? Vão fazer o contorno de todo o Mishkan, né? Então, vão separar o lado interno, o pátio, o Mikdash, da área dos acampamentos. Então, essas colunas de madeira seriam utilizadas para prender as cortinas. E farás ve'asita et hamizbeach, e farás o altar atzei shitim de madeira de acácia, Hamesh Amot, 5 cúbitos. Orer, o comprimento. Hamish, e 5. Amot, 5 cúbitos. Rohav, a largura. Havua, e rie, Hamizbeach, shalosh amot kamatô. Ele será quadrado e 3 cúbitos a largura. Shelosh amot komatô, a altura, né? Komatô, a altura. Então esse é o altar. O altar é feito de madeira, né? De madeira é feito o altar. Então você vê que a madeira de acácia, né? Ela, pela sua capacidade de ser uma madeira resistente, uma madeira incorruptível, que representa, né,
representa agora eu vou dar nó na palavra, na língua aqui, a incorruptibilidade do Mashiach, né? Essa incorruptibilidade do Mashiach é representada pela Atzei Shittim, e ela então é trazida nesses todos esses elementos que são utilizados na construção, né, que fazem parte do Mishkan, que fazem parte do Mikdash, né? Então, nós temos aqui a presença, né, a presença desse termo incorruptível, né, que todo aquele que segue os ensinamentos do Eterno tem que ser incorruptível, né, porque você tem que seguir os 10 mandamentos. Você não pode roubar. Então, não poder roubar, né, não é qualquer coisa que você... Não, isso aqui não faz diferença nenhuma. Isso aqui é apenas um pingo de um i, né? Então, isso aqui eu vou tirar, que não vai fazer falta para ninguém. Não, você não pode, né? Você tem que ser incorruptível, né? Você não pode, né? Você não pode ter inveja em nenhum momento do que é do teu próximo. Você não pode surrupiar, roubar nada, né? Em nenhum momento, de nenhum lugar, né? Você tem que ser incorruptível, você tem que seguir os ensinamentos do Eterno de forma incorruptível, né? Atzei Shittim, ela está presente em todos os momentos. É isso que Yeshua ensinou, né? E muita gente distorce a palavra de Yeshua, né? Coloca na boca de Yeshua palavras que ele não disse, e aí, né? E aí aceitam, né? Aprovam algumas variações dos 10 mandamentos, né? Pode roubar, mas desde que não prejudique, não sei o quê. Não existe isso, né? Não roubar é não roubar, pronto, né? O que não está para você não é teu, não te pertence, você não pode se apropriar, né? Assim como não assassinar, assim como não cobiçar, assim como não adulterar, em nenhum momento, né, você pode fazer isso. Se você, né, se você é Atzei Shittim, se você é madeira de acácia. Agora, se você é um pinho, né, se você é uma outra madeira, né, não tem problema, aí você também não está, né, não vai ter a sua aliança com o Eterno. Aí você escolhe, né, cada um escolhe aquilo que quer, né, aquilo que deseja para si. Veacitá, carnotá, arba, pi, notaf, mimeno, mimeno, ti, reien, carotav, vetsi, bitá, otô, ne, rochet. E fará chifres, né, para os 4 cantos. Dele sairão o chifre e os cobrirão no bronze, né? No bronze. Então o altar não é de ouro. Por quê? Porque o altar é onde será espiada, né? Será espiada a transgressão de cada um daqueles que se arrepender, né? Mostrar arrependimento de todas as suas transgressões e por expiar por essas transgressões. Então isso é coisa do ser humano. Então isso não é coisa divina, não é de ouro. Né? Rochete está ligada ao ser humano, é uma mistura, é uma liga, né? Não é um elemento puro como a prata, como o ouro, né? Como o zahav e como a kesef. Né? O zahav e a kesef são puros, são elementos puros, tirados da natureza. Já a Neurochete é uma mistura de 2 elementos puros tirados da natureza que, quando se misturam, dão uma liga, dão um outro material. E a Neurochete representa o juízo, representa o julgamento. Né? Por isso que o altar, né, o altar onde vai ser feito a expiação, é justamente feito de
de madeira incorruptível. E por quê? Porque, em essência, nós somos incorruptíveis, nós somos feitos à imagem e semelhança do Eterno. Mas quando nos misturamos, né? Quando nos misturamos, nós nos tornamos corruptos, né? Nós nos tornamos corruptos e nós precisamos, né, expiar essa transgressão e nos tornarmos puros novamente, né? Então é isso que representa, né? Representa essa esse altar de Nehushtan, né? O altar era uma das poucas coisas que o povo via quando entrava no Mishkan, né? Era o altar e o quior, que eram feitos de Nehushtan, né? Todo o material de ouro, todo o elemento de ouro, todo o elemento que representa o Eterno estava dentro do lugar sagrado, o Mikdash, né? O santuário, que é o Mikdash que está dentro do Mishkan. Ve'asita sirotav le dashnu ve'ya'af ve'ya'af umis rekotav umis legotav u martotav lechol kelav taase neroshet. E farás vasilhas para a remoção de cinzas, pás, as bacias, os ganchos de carne, braseiros, todos os utensílios serão de bronze, né? Então, você tem a madeira de acácia, você tem tudo isso forrado de neroshet, de bronze, né? Porque vai ser submetido ao fogo, e aí você precisa de vasilhas para retirar cinzas da carne queimada, dos elementos queimados, você precisa de pá, você precisa de bacia, de ganchos para pendurar a carne para ser queimada, né, do corban, né? Então tudo isso é feito de bronze, nada disso é feito de ouro, nada disso é feito de prata, né? Tudo isso é feito de bronze, né? Então é o bronze representando o ser humano que se tornou, né, corrupto, precisa, né, precisa ser expiar as suas transgressões, precisa apresentar o seu corban ao Eterno. E farás para ele uma grelha, trabalho numa rede, trabalhado feito uma rede, né, de bronze, farás sobre a rede 4 argolas de bronze nos 4 cantos, né, mais ou menos essa forma aqui, né, essa forma aqui, os chifres nos 4 cantos, né, o chifre nos 4 cantos, as varas para transporte, né, essas varas para transportar o altar quando todo mexicano se mudasse de um lugar para o outro, e aqui essa grelha onde vai ser colocado o fogo embaixo, né, e aqui em cima vão ser colocadas as carnes que vão ser queimadas, o corpã que vai servir de expiação, né, para as transgressões daquele que sinceramente confessou as suas transgressões, sinceramente se arrependeu, né, e aí então apresentou o seu corban para ser redimido pelo Eterno, né? E a colocará sobre a saliência do altar e a rede estendendo até o meio do altar. E farás vara para o altar, varas de madeira de acácia, e as revestirás com bronze. Então né, essa é a vara, né? A vara vai ser colocada aqui, né, e vai ser revestida com bronze. Ele será oco e feito de tábuas, conforme te foram mostrados no monte, assim farão. Então, tudo que o Eterno, né, tudo que o Eterno está dizendo para Moshe que deve ser feito, ele mostrou no monte para Moshe, ele apresentou os detalhes para Moshe. Porque nós veremos, né, nós veremos nos próximos Shabbatot, nós veremos que artesãos vão ser selecionados pelo Eterno, vão ser cheios do mover do Eterno de sabedoria para
realizar essa obra, os artífices que vão trabalhar ali, eles vão saber o que fazer, mas Moshe será o supervisor e todos farão conforme o Eterno, né? O Eterno ensinou, o Eterno mostrou para Moshe. Então, tudo será feito de acordo com o ensinamento do Eterno, né? Ninguém vai fazer um trabalho diferente do que aquilo que foi programado. E Moshe, então, como viu tudo no monte, né? Como viu, não sabemos como ele viu, mas ele viu tudo no monte, então né? Ele vai coordenar todas as atividades. Ele é o intercessor do povo junto ao Eterno. E Moshe, né? Moshe é o nosso intercessor junto ao Eterno. Quem é Moshe para nós? Moshe é a Torá de Moshe. A Torá que Moshe recebeu do Eterno e passou para nós. A Torá que Moshe ouviu do Eterno de entre os querubim que estão sobre a cobertura da Arca do Testemunho. Moshe ouviu todos os ensinamentos e passou para nós. Basta que nós queiramos aprender, que nós queiramos praticar esses ensinamentos. Então, vamos agora recitar a Birkat Koanim. Hoje eu vou trazer o nosso querido Moré Haimson para cantar o seu violão de ouro. יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום, יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום. O Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Shem Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua Natsiri, ungido do Eterno. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei fiel. Shabbat Shalom Lekulam. Agradeço a todos por acompanharem o canal Teshuvah Total, acompanharem o estudo desse canal. Todos os dias da semana nós temos aqui no canal estudos, né, estudos que visam a trazer para vocês conhecimento, né, conhecimento da Torá, o estudo da Torá, tudo aquilo que o Eterno nos ensina, nós passamos para vocês, nós apresentamos para vocês, nós estudamos juntos aqui no canal, né? Hoje eu sou um Moré, amanhã eu sou um Talmid, né? E assim nós vamos aprendendo uns com os outros os ensinamentos do Eterno. E é importante que a gente aprenda e pratique, né? Então, agora, a partir de agora, né, inicia a próxima Shavua, você, então, pratica, né, pratique no teu dia a dia as palavras do Eterno, os ensinamentos do Eterno, a Torá do Eterno. Né? Pratique no teu dia a dia, seja uma menorá iluminando
todos à tua volta, né? Com o teu exemplo, com a tua prática, com a tua incorruptibilidade, né? Então, seja essa madeira de chitim, né? Essa chitim, essa madeira de acácia, né? Que está revestida de ouro, né? Porque você, né, tem que tirar essa nerrochete de você, esse bronze de você e se cobrir com o ouro do Eterno, se refazer a sua aliança com o Eterno, estar presente na tua vida todos os dias. Shalom, shalom, Shavua Tov, né? Tenham todos uma boa semana, que as suas famílias estejam todas repletas de shalom, que o Eterno abençoe e guarde a toda a casa e toda a tua família. Vou deixar então com você agora uma música da dupla Aparvarim. Shalom, shalom. הקיץ ואיתו בהר הגלבוע נשאר שאול הלכן איתו בהר הגלבוע רק נהר גרימו רק נהר מבני עמלק יבש וחם יבש וחם הקיץ והאמת האדמה צבעה פחם הקיץ והאמת אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שתיית זהב כמו היום באותה שעה נפרס הזהב בהר הגלבוע היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע מנגד התבור בהר החרמון במרחב כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע אותם סלעים שחונים בהר הגלבוע אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה תודה רבה.